Uma pastelaria vende 4.800 pastéis por mês, mas pretende aumentar as vendas em 35%. Se isso de fato ocorrer, pode-se dizer que a pastelaria terá vendido a seguinte quantidade. Bom, quando você vai resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar os elementos principais. Aliás, qualquer questão de matemática, quando você resolve, tem que identificar os elementos chaves. Primeiro, ele está te contando uma história, tá? Que uma pastelaria vendia 4.800 pastéis e vai ter um aumento. Só que esse aumento ele não te fala em pastéis, porque seria muito fácil. Vamos supor, isso aqui é só uma suposição, tá? Que a questão falasse, olha, eu vendo 4.000 pastéis e vou aumentar 1.000 pastéis. Vou aumentar a produção em 1.000. Qual seria o total? Questãozinha lá para os anos iniciais, né? Lá nos anos iniciais, primeiro, segundo e terceira série, você vai ter esse tipo de questão, né? Mais ali para o segundo, final do segundo ano e terceiro ano, aparecem essas questõezinhas. Para o aluno ter a noção de aumento, de soma, percepção da soma, né? E também de prejuízo, de diminuição também. Só que aqui no caso é acréscimo, soma. Beleza. Então, aqui a questão só está um pouco mais sofisticada, porque você tem a mesma situação. Nós temos 4.800 pastéis, tá? Só que vai sofrer um aumento de 35%. Então, qual que é a sofisticação aqui? O que é a mudança para o raciocínio anterior? Que ele deu uma escondida, ele não te deu mastigada. Ele fala, olha, eu produzo 4.800, então eu vou aumentar em 35%. Qual é o total? Então é um desafio, né, para você. Beleza, aí feito isso, eu identifiquei a questão, eu já saquei o raciocínio da questão. Ela me deu um valor inicial, vai me dar um acréscimo de porcentagem, quer saber o resultado final. Qual o desafio da questão? Como calcular os 35%? Como que a gente se calcula os 35%? Primeira coisa, é 35% de quem? Primeira pergunta que você tem que fazer, tá? De quem que é? É os 35% de 4.800, tá? Como que nós vamos calcular isso, tá? Como que nós vamos efetuar esse cálculo? Existem várias formas, tá? Várias formas. Eu vou apresentar três formas de se calcular 35% de 4.800. Quais são as três técnicas? Primeira delas e a mais famosa, tá? Regra de 3. 100% é os 4.800, 35% vai ser x. Beleza? Só multiplicar cruzado, ó, 100 vezes x é 100x e 35 vezes os 4.800. Beleza? Esse 100 aqui ó, vai passar dividindo, então nós vamos ter 35 vezes 4.800. Perceba aqui que eu segurei, eu não efetuei a multiplicação, por quê? Eu vou jogar o 100 aqui dividindo, ó, ele passa dividindo, o que eu faço? Eu corto os zeros. Então, x é igual a 35 vezes 48. Deixa eu pegar a calculadora, porque o vídeo já vai ficar longo, né? 35 vezes 48. 1.680. Então, veja que os 35% vale 1.680. Então, eu vou somar os 4.800, perfeito? Mais os 1.680. Então, vamos lá. Mais os 4.800. Isso vai me dar 6.480. 6.480. Perfeito? Gabarito C de casa. Tá? Essa foi uma resolução, que é a resolução com regra de 3. Tá? Tem gente que não gosta, acha que é muito o aluno tem pouco conhecimento resolver com regra de 3. Eu particularmente acho a regra de 3 muito prática, tá? E se você é acostumado, continue, tá? Agora eu vou mostrar como que eu calculo isso, né? Já praticando várias questões, qual que já é a técnica que eu utilizo. Eu prefiro fazer com a multiplicação da porcentagem sobre 100 vezes o valor. Como assim? 35%
de 4.800 é 35 sobre 100 vezes os 4.800. Então eu gosto de utilizar a fração, tá? Porque ó, vai ser o caminho final da regra de 3. Eu vou cortar os zeros aqui. Com esse 35 vezes 48, vai dar aquele resultado lá que nós vimos. Depois soma com os 4.800, que vai dar os 6.480. Percebeu que esse segundo método é praticamente o final ali, né? Então aqui vai dar 1.600 e quanto que é mesmo? Olha lá, 1.680, tá? Acha os mesmos 1.680. Faz aí os 35 vezes 48. E aí a gente soma com os 4.800. Perfeito, que vai dar lá os 6.480 de novo. Só coloquei a calculadora aqui, ó, é porque eu acho que também você não vai conseguir visualizar. Agora eu consegui pegar. Aqui, ó, tá vendo? Ó, os 1.680 com os 4.800. Beleza. E qual seria o terceiro método? O terceiro método eu também utilizo, tá? Também utilizo, só que eu utilizo ela para valores mais baixos. E normalmente na base de 10 também eu gosto de usar. Tá, então vamos lá para a terceira resolução. Qual seria a terceira resolução? Seria usar o decimal, porque eu sei que 35% é 0,35. Tá? Então eu pego os 4.800 e multiplico por 0,35. Essa multiplicação vai dar lá aquele valorzinho lá, ó. Vou até fazer para você ver como que vai dar o mesmo valor. Ó, os 4.800 vezes 0,35. Olha lá, 1.680. Tá? 1.680. Soma com os 4.800 aqui. Vai dar 6.480. Beleza? Vê que a questão é tranquila e tem várias possibilidades. Tá? Mas a mais segura, e é o que eu recomendo quando eu estou dando aula em alguns cursinhos, eu já oriento a galera isso aí. Fala, gente, e a maioria, cara, você pede para levantar a mão para ver quem que resolve com regra de 3. A maioria, 80% resolve com regra de 3. Eu falo, continua, tem domínio, chega na resposta, continua com regra de 3, né? Para mim, como professor, é importante, né, ter conhecimento de várias formas de resolução. Mas para o aluno que quer apenas marcar o X correto, ele dominando uma técnica que dá a resposta certa, né, tem que ser técnica, não pode ser chute. Ele dominou a técnica, uma pelo menos. Acertou, para mim está valendo.